o texto afirma que Cristo, ele participou da nossa carne e sangue para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. À primeira vista, essa declaração parece paradoxal. Como alguém vence morrendo? Aos olhos do mundo, a cruz parecia representar a derrota definitiva de Jesus. Entretanto, foi exatamente ali que ocorreu a maior vitória da história. A morte, irmãos, nós sabemos que ela foi introduzida na experiência humana quando os nossos primeiros pais foram seduzidos pelo diabo. Gênesis 3 fala sobre isso. Desde então, a morte tornou-se o salário do pecado. Para que vocês possam compreender, depois da queda, Satanás, ele teve o poder da morte sobre Adão e os seus descendentes. E ele usou a morte como arma contra nós. Ele, que é conhecido como o assassino desde o começo, Jesus chama ele dessa forma, João 8,44. Ele sempre desejou a morte do homem no sentido pleno da palavra, meus irmãos. Ele sempre desejou a morte física e a morte eterna, a morte espiritual, a separação de Deus. Ele procurou servir como anjo da morte ao exercer então o domínio e o poder sobre a morte. No entanto, é importante frisar algo aqui, meus irmãos. Foi Deus e não Satanás quem pronunciou a maldição de morte sobre a raça humana quando Adão e Eva eles caíram em pecado. E Satanás, que é um anjo criado por Deus, ele é um servo de Deus. Não porque ele queira ser um servo de Deus, como diz Lutero, ele é o cachorro de Deus. Ele não pode agir fora da soberania de Deus. Se algum ser no universo fugir da soberania de Deus, Deus não é soberano. É impossível que isso aconteça. Então, Satanás, ele teve a permissão de Deus para exercer essa função. Sem a permissão de Deus, ele é incapaz de fazer qualquer coisa. Meus irmãos, o diabo, ele utiliza então a morte como instrumento de escravidão, mantendo a humanidade aterrorizada pela condenação produzida pelo pecado. Mas aquilo que parecia ser a maior arma de Satanás, tornou-se o instrumento da sua derrota. Cristo, ele tomou sobre si a culpa do seu povo. Ele suportou em nosso lugar toda a ira que o pecado merecia. Ao satisfazer plenamente, meus irmãos, a justiça divina, ele retirou de Satanás a base de sua acusação contra os eleitos. Irmãos, a cruz foi uma derrota total para Satanás, não para Cristo. Foi o tribunal onde Cristo venceu definitivamente o acusador do seu povo. Colossenses capítulo 2 diz que o escrito de dívida que constava de ordenança contra nós foi cravado na cruz. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, de maneira clara e objetiva: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem pode nos acusar? Quem? Paulo fala sobre isso no capítulo 8 de Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós?